Há palavras que atravessam a alma como pregos enferrujados, e essa frase do meu filho mais novo me dilacerou por dentro de um jeito que jamais imaginei ser possível. Não aguento mais ter que te sustentar. Essas 6 palavras ecoaram na minha cabeça por dias, noites inteiras sem dormir, lembrando-me de que o homem que ergueu paredes sob o sol escaldante por 40 anos agora era visto como um fardo. Meu nome é Pedro, tenho 68 anos e durante toda a minha vida fui pedreiro. Minhas mãos estão marcadas por milhares de tijolos, meus ombros endurecidos por carregar sacos de cimento e minhas costas conhecem todos os tipos de dor que existem. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a dor de ouvir meu próprio filho falar comigo como se eu fosse um estorvo. Quando Maria, minha esposa, morreu há 2 anos, meu mundo desmoronou como uma parede mal construída. Ela era minha fortaleza, minha companheira de toda a vida, a mulher que me esperava todas as tardes com o almoço quente e um sorriso cansado, mas genuíno. Sem ela, a casa grande onde criamos nossos 3 filhos virou um eco vazio de lembranças. Foi então que Jairo, meu filho mais novo, sugeriu que eu fosse morar com ele e sua família. Papai, você não pode ficar sozinho nessa casa tão grande, disse ele com uma voz que na época me pareceu cheia de carinho. Venha morar conosco, aqui você terá companhia. Eu, ingênuo e carente de afeto, acreditei que finalmente receberia de volta um pouco do amor que sempre dei sem medida. Vendi a casa da família, aquela onde se ouviram as primeiras palavras dos meus filhos, onde comemoramos todos os aniversários, onde Maria e eu envelhecemos juntos. Com esse dinheiro, ajudei Jairo com suas dívidas e me mudei para a casa dele, acreditando que seria bem-vindo. Os primeiros dias foram toleráveis, mas logo comecei a notar olhares de incômodo, suspiros quando eu descia pela manhã. A forma como a esposa dele evitava cruzar comigo nos corredores. Minha rotina virou andar na ponta dos pés em uma casa que supostamente também era minha. Eu tentava ser invisível, útil, silencioso. Ajudava com pequenos consertos, cuidava do jardim, tentava de alguma forma conquistar meu lugar. Mas a cada dia que passava, sentia mais claramente que, para eles, eu era apenas um problema que tinham que suportar. A frase chegou numa tarde, quando voltei da farmácia com remédios. Jairo estava ao telefone com alguém, reclamando de seus gastos, de como era difícil chegar ao fim do mês. Quando me viu entrar, não desligou a ligação. Pelo contrário, olhou diretamente nos meus olhos e disse aquelas palavras que mudaram tudo. Não aguento mais ter que sustentar você. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim de forma definitiva. Não foi só a ingratidão que me doeu, mas perceber que o homem que havia trabalhado sem descanso para lhes dar tudo, agora era visto como um peso financeiro. Naquela noite, deitado no pequeno quarto que me haviam destinado, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. No dia seguinte, acordei antes do amanhecer, como fiz por décadas para ir trabalhar. Mas desta vez não era para construir paredes para os outros, e sim para reconstruir minha própria vida. O silêncio da casa adormecida era minha única companhia, enquanto preparava minha mala com os poucos pertences que realmente importavam. Algumas fotografias de Maria, minhas roupas mais gastas, mas confortáveis, e os documentos que provavam quem eu realmente era. Não escrevi nenhuma carta de despedida. Palavras são desnecessárias quando as ações dizem tudo. Durante meus 68 anos aprendi que dignidade não se implora, se exerce. E naquele amanhecer, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava tomando uma decisão por mim mesmo, não para agradar ou evitar conflitos com os outros. Lembro do peso da mala na minha mão enrugada, do som dos meus passos no corredor, da porta que se fechou suavemente atrás de mim. Não houve gritos, não houve reprovações, não houve drama. Apenas um homem velho recuperando seu direito de escolher onde e como viver seus últimos anos. A manhã estava fresca,
E enquanto caminhava pelas ruas que conhecia desde criança, senti algo estranho. Alívio. Era como se eu tivesse segurado a respiração por meses e finalmente pudesse respirar fundo. A cada passo eu me afastava da humilhação e me aproximava de algo que havia perdido, minha própria voz. Durante aqueles anos na casa do Jairo, eu havia me acostumado a viver em silêncio, a não opinar, a não incomodar. Tinha esquecido como era tomar decisões próprias, ter rotinas escolhidas por mim, levantar quando queria e comer o que desejava. Eu havia perdido minha identidade na tentativa de ser o avô perfeito, o pai que não causa problemas. Enquanto esperava o ônibus que me levaria ao centro da cidade, pensei em todos os sacrifícios que fiz pelos meus filhos. As noites trabalhando horas extras para pagar os estudos deles, as férias que nunca tirei para que eles pudessem ter roupas melhores, sapatos melhores, melhores oportunidades. Os domingos que passei arrumando a bicicleta deles, ensinando-os a usar ferramentas, sendo o pai presente que meu próprio pai nunca foi. E agora, quando mais precisava não de dinheiro, mas simplesmente de respeito e carinho, fizeram-me sentir como um peso. A ironia era amarga. O homem que os carregou nos ombros quando eram pequenos, agora era visto como uma carga pesada demais para suportar. O ônibus chegou e eu me sentei junto à janela, vendo a casa do meu filho ficar cada vez menor na distância. Não senti tristeza, senti libertação. Pela primeira vez em 2 anos, eu tinha um destino escolhido por mim. Um plano que ninguém mais conhecia, uma vida que voltava a ser minha. Eu tinha um segredo que nem mesmo o Jairo sabia. Durante todos esses anos de trabalho, consegui comprar uma pequena casa em um bairro humilde. Eu a havia alugado para ter uma renda extra, mas sempre a mantive como meu plano de emergência. Era meu trunfo escondido, meu refúgio secreto para quando a vida me virasse as costas. E esse dia havia chegado. A chave ainda girava suavemente na fechadura, como se estivesse me esperando. Minha pequena casa no bairro San Martín não era grande coisa. 2 quartos, uma cozinha minúscula, um banheiro que precisava de conserto e um pequeno quintal onde eu podia cultivar meus próprios tomates. Mas era minha, completamente minha, e isso a transformava em um palácio. O cheiro de umidade e tempo me recebeu quando abri a porta. A senhora Carmen, minha inquilina dos últimos 5 anos, havia mantido tudo limpo e em ordem antes de se mudar no mês anterior. As paredes precisavam de pintura, os pisos rangiam em alguns lugares, mas cada imperfeição me falava de possibilidades, não de problemas. Deixei minha mala no chão e sentei na única cadeira que restava na sala. O silêncio aqui era diferente. Não era o silêncio desconfortável de andar na ponta dos pés para não incomodar, mas o silêncio livre para fazer barulho se eu quisesse, para falar só se me desse vontade, para ser exatamente quem eu era, sem pedir desculpas. Durante os primeiros dias, dediquei-me a reivindicar cada canto da minha nova vida. Comprei uma cama simples, mas confortável, uma televisão pequena, os utensílios básicos de cozinha. Cada compra era uma pequena afirmação de independência. Este prato é meu, esta colher é minha, esta decisão é minha. As manhãs tornaram-se meu momento favorito. Eu acordava cedo, não por obrigação, mas porque queria ver o amanhecer do meu próprio jardim. Preparava café em uma cafeteira que escolhi, tomava em uma xícara que gostava e planejava meu dia conforme meus próprios desejos. Pequenas liberdades que tinham desaparecido sem que eu percebesse. Comecei a fazer reparos menores na casa. Troquei algumas torneiras, pintei as paredes de um azul claro que me lembrava o céu. Consertei o portão que rangia. Minhas mãos, calejadas por décadas de trabalho, voltaram a ter propósito. Eu não estava consertando a casa de outra pessoa, estava construindo o meu próprio refúgio. Os vizinhos eram diferentes dos do bairro do Jairo. Aqui as pessoas se cumprimentavam na rua, as senhoras mais velhas sentavam-se nas portas de casa à tarde.
As crianças jogavam futebol na rua sem que ninguém reclamasse do barulho. Era uma comunidade real, não uma coleção de pessoas que fingiam se tolerar. Dona Mercedes, minha vizinha ao lado, foi a primeira a se aproximar. Tinha a minha idade e também vivia sozinha desde que ficou viúva. Trouxe-me um prato de empanadas caseiras e disse algo que me tocou profundamente. Que bom ter um vizinho que sabe consertar coisas. Meu neto prometeu vir trocar uma torneira que pinga, mas já faz 3 meses. Aquela tarde, consertei a chave da Dona Mercedes e ela insistiu em me pagar com um jantar caseiro. Pela primeira vez em anos, alguém valorizava minhas habilidades, reconhecia minha utilidade, me tratava com a dignidade que corresponde a um homem que sabe fazer as coisas bem. Pouco a pouco, outros vizinhos começaram a me pedir pequenos favores. O senhor Alberto precisava de ajuda com seu portão. A senhora Rosa queria que eu construísse um jardineira para suas plantas. Cada trabalho me devolvia um pedacinho da identidade que eu havia perdido. Eu não era um peso, era um homem capaz, experiente, valioso. As noites já não eram longas e vazias. Eu me deitava cansado, mas satisfeito, sentindo que o dia havia valido a pena. Não precisava mais andar em silêncio, não precisava ouvir suspiros de incômodo, não precisava me sentir culpado por existir. Na minha própria casa, minha presença era desejada, necessária, bem-vinda. 3 meses depois de me mudar, descobri algo que jamais pensei que valorizaria tanto. A diferença entre estar sozinho por abandono e estar sozinho por escolha. Durante toda a minha vida, temia a solidão, mas agora entendia que existe uma solidão que dói e outra que cura. Na casa do Jairo, eu estava cercado de gente, mas me sentia completamente isolado. Aqui, na minha pequena casa, eu estava fisicamente sozinho, mas conectado comigo mesmo de uma maneira que havia esquecido. Eu podia passar horas trabalhando no jardim, ouvindo música de que gostava, lendo o jornal no meu ritmo, sem pressa, sem interrupções. Comecei a estabelecer rotinas que me traziam satisfação. Às segundas-feiras, lavava a roupa e fazia uma limpeza geral. Às terças, era dia de mercado, onde aos poucos fui conhecendo os vendedores e eles a mim. Às quartas, visitava o centro de saúde para meus exames de rotina, mas também aproveitava para caminhar pelo parque. Às quintas e sextas, dedicava-me a reparos, tanto em casa quanto ajudando os vizinhos. Os finais de semana eram especiais. Descobri que na praça do bairro se reuniam outros homens da minha idade para jogar dominó e conversar. No começo, fui apenas para observar, mas gradualmente me integrei ao grupo. Eram homens com histórias semelhantes à minha, trabalhadores aposentados, alguns viúvos, outros com famílias complicadas, todos buscando companhia sem drama. Seu Ramiro, um ex-carpinteiro de 70 anos, tornou-se meu melhor amigo. Ele havia passado por situação parecida com seus filhos e entendia perfeitamente minha decisão de me afastar. Os filhos acreditam que, por nos terem criado quando eram pequenos, nós lhes devemos a vida toda, dizia-me enquanto mexia suas peças de dominó. Mas esquecem que nós os criamos primeiro. Era revigorante conversar com alguém que entendia a complexidade de ser pai sem romantizar a experiência. Podíamos falar honestamente sobre a ingratidão, sobre as expectativas frustradas, sobre a dor de perceber que o amor nem sempre é correspondido, sem nos sentirmos culpados ou egoístas. Durante esse tempo, não recebi uma única ligação de Jairo, nem uma mensagem perguntando como eu estava, onde morava, se precisava de algo. Seu silêncio confirmava o que eu já sabia. Eu havia sido um problema do qual ele se libertou, não um pai que sentia falta. Essa confirmação, embora tenha doído no começo, acabou sendo libertadora. Meus outros 2 filhos, Carlos e Patrícia, também não entraram em contato. Evidentemente, Jairo havia contado a ele sua versão dos fatos, provavelmente me pintando como o pai difícil que foi embora sem explicações.
Mas eu já não tinha energia para me justificar ou explicar o meu lado da história. Aprendi que as pessoas que realmente te amam buscam entender, não julgar. Uma tarde, enquanto pintava à frente da minha casa, aproximou-se um jovem que trabalhava nos Correios. Ele me entregou uma carta registrada que me surpreendeu. Era de um advogado. Por um momento pensei que poderia ser algo relacionado ao Jairo. Talvez problemas legais por eu ter ido embora. Mas ao abri-la, descobri que era algo completamente diferente. A carta me informava que seu Esteban, um senhor idoso para quem eu havia trabalhado muitos anos atrás construindo uma ampliação em sua casa, havia falecido recentemente. Aparentemente, ele não tinha família próxima e havia decidido me deixar uma pequena herança como agradecimento pelo meu trabalho e honestidade. Não era uma fortuna, mas sim uma quantia considerável que mudaria significativamente a minha situação financeira. Naquela noite, com a carta em mãos, compreendi que a vida tem formas misteriosas de reconhecer quem vive com integridade. Durante décadas trabalhei honestamente, tratando bem meus clientes, cumprindo minha palavra. E agora, quando eu mais precisava, essa honestidade retornava para mim da forma mais inesperada. Antes de continuar com a minha história, gostaria de saber de onde vocês estão me ouvindo. É importante para mim saber que há outros homens, em lugares diferentes, que talvez tenham passado por situações semelhantes. Saber que não estou sozinho neste relato faz tudo fazer mais sentido. O telefone tocou exatamente 6 meses depois da minha partida. Eu havia comprado um aparelho simples, principalmente para emergências médicas, já que muito poucas pessoas tinham meu novo número. O som me assustou, porque eu não estava acostumado a receber ligações. A voz do outro lado me parecia familiar, mas diferente. Era Jairo, mas seu tom havia mudado completamente. Já não era a voz do filho irritado que não suportava me sustentar, mas a do homem desesperado que precisava de ajuda. Pai, onde você está? Tenho te procurado por toda parte. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando não só suas palavras, mas a ironia da situação. O mesmo filho que me fazia sentir um fardo, agora me buscava com urgência. Estou bem, Jairo. O que você precisa? Perguntei com uma calma que me surpreendeu. O que veio a seguir foi uma história que me parecia familiar, mas vista do outro lado. Jairo me contou que havia perdido o emprego há 3 meses, que acumulava dívidas, que sua esposa o pressionava por causa da situação financeira. Precisava de dinheiro emprestado, precisava que eu o ajudasse como sempre fizera. A frase soou amarga para mim. Como sempre fizera. De fato, eu sempre estive lá quando ele precisou. Quando quis estudar, quando se casou, quando nasceu seu primeiro filho, quando comprou a casa, sempre fui o pai que resolvia, que dava, que ajudava sem questionar. Mas quando eu precisei de respeito e carinho, não estive disponível. Papai, eu sei que nos comportamos mal com você, mas você é meu pai. A família deve estar unida nos momentos difíceis. Ele me dizia com uma voz que tentava soar arrependida, mas que eu percebia como desesperada. Era curioso como agora eu lembrava que éramos família, como agora valorizava a união que ele havia quebrado com seu desprezo. Expliquei onde morava. Não porque quisesse que ele viesse, mas porque já não tinha mais nada a esconder. Minha nova vida era transparente, digna, sem segredos nem ressentimentos. Você pode vir me ver se quiser, eu disse. Mas não espere encontrar o mesmo homem que saiu da sua casa há 6 meses. Naquela tarde, Jairo chegou à minha porta com uma aparência que me impactou. Ele havia perdido peso, parecia cansado, preocupado. Era evidente que os problemas econômicos o estavam afetando severamente. Mas o que mais chamou minha atenção foi sua atitude. Pela primeira vez em anos, ele me tratava com respeito, quase com reverência. Sentou-se na minha pequena sala e começou a falar. Pediu desculpas pelo modo como me tratou, explicou que estava sob muita pressão naquela época, que não tinha percebido o quão dolorosas haviam sido suas palavras.
Mas eu ouvia além das palavras dele, ouvia a necessidade, o desespero, o cálculo por trás de cada desculpa. Papai, eu preciso da sua ajuda. Não tenho a quem mais recorrer. Finalmente admitiu. E ali estava a verdade nua e crua. Ele não tinha vindo porque sentisse minha falta ou porque tivesse refletido sobre seu comportamento. Ele tinha vindo porque precisava de mim. O amor filial havia surgido milagrosamente ao mesmo tempo em que a crise econômica. Eu servi um café para ele e disse algo que vinha preparando mentalmente há meses. Jairo, durante toda a sua vida, eu estive disponível quando você precisou de mim. Agora, quando eu precisei de você, você não esteve disponível. Essa é uma lição que ambos precisamos aprender. A expressão dele mudou. Ele percebeu que já não estava falando com o pai submisso que se calava para evitar conflitos. Estava falando com um homem que havia recuperado sua dignidade e que não estava disposto a perdê-la novamente, nem mesmo por seu próprio filho. Naquela noite, depois que Jairo foi embora de mãos vazias e com uma expressão de incredulidade no rosto, sentei-me no meu jardim sob as estrelas e tomei a decisão mais importante dos últimos anos. Eu não viveria mais para ser o pai que resolve os problemas dos outros, mas sim o homem que constrói sua própria paz. Durante décadas, eu havia confundido o amor paternal com disponibilidade incondicional. Acreditava que ser um bom pai significava sempre dizer sim, ajudar sempre, estar sempre disponível. Mas naquela noite entendi que o verdadeiro amor paternal inclui ensinar consequências, estabelecer limites e sim, às vezes dizer não. A herança de seu Esteban chegou no momento perfeito. Não era apenas dinheiro, era a oportunidade de redefinir meu legado. Eu poderia usá-la para tentar resgatar Jairo de seus problemas, perpetuando o ciclo de dependência e falta de respeito. Ou poderia usá-la para algo mais significativo, algo que realmente honrasse os valores pelos quais trabalhei a vida inteira. Durante as semanas seguintes, Jairo ligou várias vezes mais. Cada ligação seguia o mesmo padrão. Desculpas que soavam ensaiadas, promessas de mudança que ele próprio não acreditava e, finalmente, o pedido de ajuda financeira. Em cada chamada, minha resposta era a mesma. Já não sou o pai que resgata. Sou o pai que respeita seus filhos o suficiente para deixá-los enfrentar suas próprias decisões. Carlos e Patrícia também apareceram eventualmente. Era fascinante ver como a crise de Jairo os despertara da indiferença. De repente, lembraram que tinham um pai. De repente, preocuparam-se com o meu bem-estar. Mas eu já havia aprendido a distinguir entre o carinho genuíno e a preocupação interesseira. Com Carlos foi diferente. Ele ao menos teve a honestidade de admitir que estivera ausente, que se deixara levar pela própria vida e não prestara atenção ao que eu poderia estar sentindo. Seu pedido de desculpas não veio acompanhado de pedidos de dinheiro, mas sim de um convite para almoçar, de perguntas genuínas sobre como eu estava vivendo. Patrícia, por outro lado, chegou com o discurso de a família deve estar unida e a insistência para que eu voltasse a morar com um deles. Mas eu já havia experimentado esse remédio e conhecia seu gosto amargo. A unidade familiar que só aparece em momentos de crise não é unidade, é conveniência. Numa manhã, enquanto tomava um café da manhã tranquilo no meu jardim, chegou a visita que mudaria definitivamente o rumo da minha história. Era o Dr. Henrique, o advogado que havia cuidado da herança do Sr. Esteban. Ele veio para me propor algo que eu jamais havia considerado. Seu Pedro, disse-me, sentando-se na cadeira que lhe ofereci, tenho pensado na sua situação e tenho uma proposta que pode interessá-lo. Há muitos homens idosos na mesma situação que a sua, abandonados pelas famílias, vivendo na solidão, sem recursos suficientes. Já pensou alguma vez em usar sua herança para ajudá-los? A ideia me atingiu como um raio de luz.
Por meses estive focado na minha própria recuperação, em curar minhas feridas, em reconstruir minha dignidade. Mas chegou o momento de olhar além da minha dor pessoal e perceber que eu não era o único homem idoso tratado como um peso pelos próprios filhos. "O que tem em mente, licenciado?" Perguntei, sentindo que algo importante estava prestes a nascer. Ele explicou que poderíamos criar uma pequena fundação que oferecesse moradia temporária e apoio a homens idosos abandonados pelas famílias. Não seria caridade, mas dignidade. Um lugar onde homens como eu pudessem reconstruir suas vidas, encontrar propósito e mostrar que a idade não significa inutilidade. Naquela tarde, caminhei pelo meu bairro com novos olhos. Seu Ramiro, que vivia sozinho em um quarto porque seu filho lhe tirou a casa. Seu Alberto, que trabalhava lavando carros aos 70 anos porque sua família achava que ele já havia feito o suficiente por eles. Dona Mercedes, que sendo mulher, vivia situação semelhante com suas filhas. Minha pequena herança poderia ser a semente de algo maior do que o meu próprio conforto. Poderia ser o início de uma rede de apoio para pessoas que, assim como eu, haviam sido descartadas por aqueles que mais deveriam valorizá-las. 6 meses depois, a Casa da Dignidade abriu suas portas em uma propriedade que compramos nos arredores do bairro. Não era luxuosa, mas era funcional, limpa e, acima de tudo, cheia de respeito. 3 quartos para homens idosos em situação de abandono familiar, uma oficina onde podiam usar suas habilidades para gerar renda e um espaço comunitário onde a solidão se transformava em companhia escolhida. Seu Ramiro foi nosso primeiro residente. Quando lhe ofereci a oportunidade, ele chorou como uma criança. "Pedro", ele me dizia, "pensei que já não havia lugar no mundo para homens como nós." Mas ele estava enganado. Havia lugar, só precisávamos criá-lo nós mesmos. No dia da inauguração, chegaram meus 3 filhos. Jairo veio com uma expressão que misturava surpresa e ressentimento. Não conseguia entender como seu pai, que havia negado ajuda em sua crise, agora estava ajudando estranhos. Carlos parecia genuinamente orgulhoso, embora também surpreso com essa faceta minha que desconhecia. Patrícia chegou com seu discurso preparado sobre a caridade que começa em casa. Mas eu já não era o homem que se justificava ou buscava aprovação. Expliquei minha decisão com a tranquilidade de quem encontrou seu caminho. Durante toda a minha vida, trabalhei para vocês. Agora trabalho para mim. E isso é o que me dá sentido. Não busco sua compreensão, mas sim seu respeito. A expressão de Jairo quando percebeu que a herança que ele esperava havia sido destinada à fundação foi memorável. Pela primeira vez, entendeu que suas ações tinham consequências reais, que o desprezo pelo seu pai teve um custo que ele não havia calculado. Não era vingança, era justiça natural. Durante o primeiro ano, a Casa da Dignidade ajudou 12 homens idosos. Cada um chegava quebrado, sentindo-se inútil, convencido de que já não tinha mais nada a oferecer ao mundo. E cada um partia transformado, tendo recuperado não apenas um teto, mas seu senso de propósito e valor. Seu Alberto, que chegou lavando carros aos 70 anos, descobriu que tinha um talento extraordinário para a carpintaria. Começou a fazer pequenos móveis que vendíamos no mercado local. Seu Ramiro tornou-se nosso coordenador, organizando as atividades e sendo o irmão mais velho que todos precisávamos. Minha rotina mudou completamente. Já não era apenas Pedro, o pedreiro aposentado que vivia tranquilo em sua casinha. Era Pedro, o fundador de um projeto que estava mudando vidas. Tinha reuniões com o Dr. Henrique, supervisionava as obras de manutenção, coordenava os voluntários que se juntavam ao projeto. Mas o mais importante, havia encontrado uma forma de canalizar todo o amor paternal que havia sido rejeitado. Esses homens idosos se tornaram meus irmãos, minha família escolhida. Com eles, não precisava andar na ponta dos pés, nem me sentir um fardo. Com eles, eu era valorizado, respeitado, necessário. Jairo tentou se aproximar várias vezes durante aquele primeiro ano. A cada vez,
Ele vinha com uma nova estratégia. Às vezes, a culpa. Papai, eu sei que me comportei mal, mas sou seu filho. Outras vezes, a manipulação emocional. Mamãe não gostaria que a família se separasse assim. E, finalmente, a ameaça velada. Isso não vai ficar assim. Mas eu havia aprendido algo fundamental. O amor que só aparece quando há necessidade não é amor, é interesse. O respeito que só surge na desesperança não é respeito, é cálculo. E eu já não estava disponível para nenhuma dessas duas coisas. A última vez que Jairo veio me procurar foi para me informar que havia decidido ir trabalhar em outra cidade. Seus problemas financeiros haviam piorado e ele considerava que uma mudança de ares lhe faria bem. Dessa vez ele não me pediu dinheiro, talvez porque já havia entendido a resposta. Simplesmente me informou, como quem informa a um conhecido, não a um pai. Quando ele se foi, não senti tristeza. Senti uma estranha sensação de completude. Meu trabalho como pai havia terminado décadas atrás, quando meus filhos se tornaram adultos, capazes de tomar suas próprias decisões. O que eu vinha fazendo depois era tentar ser pai para sempre, e isso não era saudável nem necessário. Hoje, enquanto escrevo essa história da minha mesa na Casa da Dignidade, posso dizer algo que jamais pensei que diria. Sou completamente feliz. Não tenho a família que sonhei, mas tenho a família que escolhi. Não tenho o reconhecimento dos meus filhos, mas tenho o respeito de homens que entendem o valor do trabalho, do sacrifício, da dignidade. Minha casa original se tornou parte do complexo da fundação. Cada quarto que antes estava vazio, agora abriga alguém que precisa de um novo começo. O jardim onde eu cultivava tomates, só para mim, agora alimenta toda a nossa pequena comunidade. Aos domingos, organizamos churrascos comunitários. Alguns vizinhos vêm, voluntários da fundação, e ocasionalmente Carlos com sua família. É lindo ver como os netos que eu mal conhecia antes agora correm pelo jardim brincando com o Sr. Ramiro e o Sr. Alberto, aprendendo que os avós não são um fardo, mas sim tesouros de experiência. Patrícia também vem de vez em quando, embora ainda não entenda completamente minha decisão. Mas percebi que ela me trata de forma diferente, com mais respeito. Acho que finalmente ela compreendeu que seu pai não é o homem quebrado que precisa ser resgatado, mas um homem íntegro que escolheu seu próprio caminho. No mês passado, recebemos uma doação inesperada de uma empresa local que ouviu falar sobre o nosso trabalho. Com esse dinheiro, pudemos ampliar a casa e criar uma pequena horta onde os moradores cultivam seus próprios alimentos. Ver o Sr. Alberto ensinando os mais jovens a plantar tomates me lembrou de quando eu ensinava o Jairo a usar ferramentas quando ele era criança. A diferença é que o Sr. Alberto ensina quem quer aprender, não quem o tolera por obrigação. Todas as noites, antes de dormir, saio para o pátio e olho as estrelas como fazia nos meus primeiros dias de solidão. Mas já não é o olhar do homem abandonado buscando respostas no céu. É o olhar do homem que encontrou seu propósito e está em paz com suas decisões. Há 3 meses, o Dr. Henrique me trouxe uma notícia que me fez sorrir com uma mistura de ironia e satisfação. Jairo havia tentado contestar legalmente a doação da herança para a fundação, argumentando que, como filho, tinha direito a essa herança. O caso foi rapidamente rejeitado, é claro, mas isso me confirmou algo que eu já sabia. Para ele, eu nunca fui um pai para amar, mas uma fonte de recursos para explorar. Na mesma semana, seu Ramiro me disse algo que ficou gravado em minha memória. Pedro, você nos salvou, mas acho que também te salvamos. Ele estava certo. No processo de ajudar outros homens a recuperar sua dignidade, eu acabei recuperando a minha. Agora tenho 70 anos. Minhas costas ainda doem pela manhã. Minhas mãos estão mais enrugadas e caminho mais devagar do que antes. Mas meu espírito está mais forte do que nunca. Aprendi que envelhecer com dignidade não significa ser tolerado pelos filhos, mas ser respeitado por si mesmo.
Aos homens que me escutam e que talvez estejam passando por uma situação parecida, quero dizer isto: vocês não estão sozinhos, não estão loucos e não estão errados. Se seus filhos os tratam como um fardo, não é porque vocês não valem nada, mas porque eles ainda não aprenderam a valorizar o que realmente importa. A dignidade não se herda, constrói-se dia a dia. Não se implora, exerce-se. Não se doa, conquista-se. E uma vez que você a recupera, ninguém, nem mesmo seus próprios filhos, pode tirá-la de você novamente. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Há uma idade na vida em que ser respeitado vale mais do que ser perdoado, em que estar sozinho com honra vale mais do que estar acompanhado com humilhação. Essa idade não é determinada pelo calendário, mas pelo coração, que já não está disposto a suportar mais. Minha casa está cheia de homens que pensaram que suas vidas haviam terminado quando suas famílias os abandonaram, mas descobriram que, na verdade, suas vidas estavam começando pela primeira vez, a partir de uma perspectiva de liberdade e dignidade. O legado que deixo para meus filhos não são mais propriedades nem dinheiro. É o exemplo de um homem que soube quando parar, quando se afastar, quando escolher sua própria dignidade acima do conforto familiar. Se algum dia entenderem a lição, terão recebido a herança mais valiosa que eu poderia lhes dar. Se não a entenderem, pelo menos outros homens a estão vivendo a cada dia na casa da dignidade. E isso é suficiente para mim. O amanhã já não me assusta. Não porque tenha garantias de que será fácil, mas porque sei que enfrentarei cada dia com a força de ser quem realmente sou, não quem os outros esperam que eu seja. Esta noite dormirei tranquilo na minha cama, na minha casa, rodeado de irmãos que escolheram estar aqui, valorizando o que construímos juntos. E amanhã acordarei pronto para um novo dia de trabalho digno, de companhia escolhida, de vida vivida nos meus próprios termos. Porque aprendi que a verdadeira paternidade não termina quando os filhos crescem. Ela se transforma. E às vezes, a melhor forma de ser pai é mostrar a eles que um homem de verdade nunca para de crescer, nunca para de escolher, nunca para de construir sua própria vida com dignidade.